Boa noite, que alegria estar com vocês nesse 17 de fevereiro de 2022. Meu nome é Laerte de Paula Souza, nós somos do Núcleo de Convivência Cristã, São Caetano do Sul. E nós estamos aqui para apresentar mais uma mensagem selecionada. E hoje o título da nossa mensagem, estaremos falando da obra redentora de Cristo, passado, presente e futuro. Jesus fez uma obra perfeita de salvação, de redenção, e essa obra ela é atemporal. Nosso Deus Todo-Poderoso, para ele não tem passado, presente e futuro. Ele age da mesma forma, ele age no passado, ele agiu no passado, age no presente e já tem um futuro já marcado, determinado, e para ele tudo está sendo feito, tudo se fará conforme ele planejou. E para nós completarmos essa mensagem, para nós aprofundarmos, eu estou buscando um autor, o Joseph Pitts Willis. Faleceu há pouco tempo, em 2019, ele faleceu, e ele deixou uma obra que vai muito nos ajudar a entender essa obra redentora de Cristo. Aqui está o livro que ele deixou, Ensino sobre o Cristianismo, lançado pela editora Pers. Você pode adquirir essa obra, e dentro dessa obra nós vamos estar, então, falando essa mensagem, a obra redentora de Cristo. Então vamos para a nossa primeira página. Então vamos ler aqui Atos 4:12. Ele diz: e não há salvação em nenhum outro, aqui outro nome, em nenhum outro. Significa que esse outro aqui é Jesus. E não há salvação em nenhum outro nome. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Veja só, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Texto bombástico, Claro, dizendo que salvação, a única pessoa que salva é Jesus Cristo. Não tem outro nome. Ninguém salva a não ser Jesus. A salvação está no nome de Jesus. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Porque temos muitas pessoas, mesmo no cristianismo, nós temos muitas pessoas importantes. Por exemplo, os apóstolos, Paulo, João, enfim, a quantos são os apóstolos, os 12, os apóstolos? Nenhum apóstolo salva, não há salvação. O Pedro não salva, o João não salva. E também nós temos mulheres importantes na Bíblia. Que eu pudesse pensar, mas talvez, quem sabe, tem alguma mulher importante que também ela possa salvar. E das mulheres, a mais importante é a Maria, mãe de Jesus. Mas Maria não salva. A Bíblia colocou a salvação somente no nome de Jesus. É só Jesus. O único Salvador, só existe um Salvador, é Jesus. Debaixo do céu, vou ler de novo, não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então vamos lá. Nós dizemos nome de pessoas, vamos partir para os nossos dias. Organizações, igrejas. Não existe uma igreja que salva. A Igreja Batista, a qual eu pertenço, ela não salva. A Assembleia não salva, a Metodista, a Presbiteriana, nós temos muitas, mas o fato de você estar numa igreja, pertencer a uma igreja, e se alguém disser que o fato de você ser de uma denominação, ou pertencer a tal igreja, frequentar ali, você está salvo, mentira.
Você é salvo se você tiver uma fé em uma pessoa, em Cristo Jesus. A tua salvação vai depender do como você vê, quem você crê, e é Jesus, né? Na pessoa de Jesus e não em uma organização. Vamos aqui melhorar, né? Até o nome, veja só, o nome Jesus não foi dado por acaso, nem pela vontade do homem, mas foi trazido do céu por um anjo, que também deu a razão para o mesmo. E olha aqui, está, né, Mateus 1:21. E lhe porás o nome Jesus, isso é para Maria, né? E lhe porás o nome Jesus. Por quê? Por que Jesus? O anjo respondeu, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, Jesus significa Salvador. Jeová salva. E o anjo explicou por quê, o nome dele Jesus, por que ele vai fazer? Ele vai salvar a função dele, desse menino, dessa criança, desse Jesus que vai nascer, né? Ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Veja, salvar quem? O seu povo. Quem é o seu povo? Os que haverão de crer nele, os que crerão, os que o receberão, os que seguirão. Essas pessoas que crerem, receberem a Cristo, a Jesus, eles vão ser salvas. Do quê? Dos pecados. Os pecados deles é como se não existisse, nem existirão mais. Serão perdoados, apagados, cancelados e, se eu tiver meu pecado, se você tiver seu pecado cancelado, apagado, você é um santo. Você está limpo, você está puro, né? Então, essa é a finalidade. Jesus veio para resolver, não é para dar um jeitinho, para resolver a questão do pecado. Ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. O povo de Cristo, os de Cristo, vão estar perdoados dos seus pecados, vão ser cancelados, vão ser libertos. Ele vai resolver essa questão do pecado. A palavra salvar, no grego, sozo, dá a ideia de manter são e salvo do perigo ou destruição. Livrar das penalidades. Né? Por isso que fala, nenhuma condenação, não tem nada, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, segundo o Espírito, é lógico. Desde o momento que você recebe Cristo, Cristo vai habitar no teu coração, na sua vida, como Cristo habita pelo Espírito. O Espírito é derramado no seu coração, na sua vida. Nós recebemos o Espírito de Cristo. E quando você recebe o Espírito de Cristo, você é transformado em um novo homem, uma nova pessoa. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram. Eis que tudo se faz novo. É o antes de Cristo e depois de Cristo. A sua vida vai, assim como a história, né? Antes de Jesus e depois de Jesus, a sua vida, a nossa vida tem que ter um antes de Cristo e um depois de Cristo. Se não tem um antes de Cristo e um depois de Cristo, perigoso essa é a tua experiência. Porque tem que haver um antes e um depois. O nome Jesus, já disse aqui, não foi dado por acaso. A salvação reside somente nele. Só Jesus. É só Jesus que salva. Não vai atrás de filósofos, homens, guias, gente que não segue Jesus. Se não segue Jesus, não serve para você. Se a pessoa que você procura, você escuta as ministrações, se alguém não é um seguidor de Jesus, não tem nada de bom para te oferecer. Não perca seu tempo seguindo alguém que não segue Jesus, que não é seguidor de Cristo, que não é fiel a Cristo, que não prega a Cristo. Não perca seu tempo.
Não perca seu tempo ouvindo, buscando. Tem gente que vai para lugares longes buscar em homens que não são seguidores de Cristo. Se a salvação só reside em Cristo, por que você vai buscar alguém que não segue a Cristo? A salvação reside somente nele. Em Cristo devemos procurar a salvação, o livramento e a vida. Sem ele, estamos condenados, mortos e arruinados. Estamos aqui, o Willis, J.P. Willis, explicando aqui para nós. Olha só, se não fôssemos expressamente informados pelas Escrituras que tínhamos atraído sobre nós a ira e a vingança de Deus e que éramos passíveis de morte eterna, não perceberíamos tão bem a profundidade da nossa miséria. Nas Escrituras, é nesse livro que fala nossa história. Toda a nossa história, a tua história está aqui, ó, da tua vida, da nossa vida. Aqui fala da nossa queda, logo no começo. Gênesis, logo no começo fala da desgraça, da queda, do pecado de Adão, de Eva, da qual nos contaminou a todos nós. O homem começou mal. Nós viemos de um casal que trouxe desgraça sobre si, por ter desobedecido a Deus, ter pecado, transgredido. E através disso, a Bíblia nos mostra, né, a profundidade da miséria que todos nós trazemos ao nascer. É por isso que Jesus veio para nos salvar. Por causa da nossa miséria. E só se você não conhece as Escrituras, você não sabe o seu estado miserável, a nossa miséria. O Willis, ele vai estar falando, eu vou estar passando um pouquinho da nossa miséria, que a Bíblia descreve. As Escrituras informam que todo homem, ao nascer, se encontra alienado de Deus pelo pecado. Alienado, a ideia de alienado é abandonado, vendido, afastado de Deus pelo pecado. Já nasce com uma natureza pecaminosa, que todo homem é um herdeiro da ira. Por que é um herdeiro? Porque vai pecar, vai praticar. É certo, nasceu, é certo que vai desobedecer a Deus, vai pecar, vai transgredir a vontade de Deus, a lei de Deus. É um herdeiro da ira, sob a maldição da morte eterna. Porque se Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá, então está perdido, está condenado. Excluído de toda esperança de salvação. Isso é por si só. E olha, por que o homem precisa de Jesus? Porque existe algum homem que não vai pecar, que não vai transgredir, quando pecar contra Deus, contra o próximo, contra tudo. Então, é um herdeiro excluído de toda esperança de salvação. Escravo de Satanás. A Bíblia vai falar que a nossa vontade está presa. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É um escravo. Existe uma escravidão que você precisa ser liberta. Por isso que coloca o nome nele Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus salva dessa escravidão. Mas todo homem é um escravo, um prisioneiro, um escravo de Satanás. A vontade dele está presa. Ele precisa ser liberto. Um cativo sob o jugo do pecado, condenado a terrível destruição, e já envolvido nela. Romanos 3, 23, a Bíblia afirma, a palavra afirma:
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos precisam ser libertos, todos precisam ser salvos, todos precisam de Jesus. Se Jesus não entrar na sua vida, não te libertar, não te salvar, eu e você, todo homem está perdido. Está perdido. O pecado te destrói. E vai você dizer, mas eu nunca pequei, eu não peco, nunca pequei, então eu não preciso. Se você não peca, nunca pecou, então você não precisa de Jesus. Existe alguém? É você? Você é um cara que não precisa de... Você nunca pecou, nunca vai pecar, não tem pecado, né? Eu não preciso de Jesus. Porque eu não peco, não faço mal para ninguém, sou uma ótima pessoa, blá, 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 blá. Né? Como isso não existe, mas tem solução? Tem. Mas não tem, a gente vai viver pecando, a gente peca, é normal, vai viver pecar mesmo, todo mundo é pecador. Não, tem Jesus aí. Opa, é isso que tem Jesus. Para acabar com essa folga, esse blá, 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 que não, a gente é pecador, não tem jeito, não, veio um Salvador. Colocarás o nome dele Jesus. O anjo falou, põe o nome desse menino Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele vai salvar, ele vai livrar, ele vai libertar. As pessoas que forem salvas, libertas por Jesus, elas vão ser diferentes. Vão ser uma nova criatura. Vão ser gente especial. Vão ser filhos de Deus. Os outros são criaturas. Mas os salvos, os que crerem, os que receberem Jesus, vão ser transformados, vão ser filhos. E agora eles não vão viver mais na prática do pecado, ao contrário. Eles vão receber o Espírito Santo, Espírito Novo, e eles vão viver uma vida de santidade, de obediência, de amor, uma vida igual à de Cristo. Eles vão ser parecidos com Jesus. Então, vamos lá, agora a obra redentora de Cristo. Agora vamos entrar. Quanto custou essa obra para fazer essa libertação, para nos libertar do pecado, libertar da escravidão, do jugo, do diabo e de nós mesmos, da nossa carne. A obra de redentora de Cristo, como foi? Cristo interveio como intercessor. Né? Ele viu o nosso estado, viu nossa miséria, né? E ele fez aquele acordo com o Pai, eu vou. Né? E nasceu como homem no ventre de Maria, e ele veio cumprir essa missão como intercessor. Tomou a penalidade do pecado sobre si e a suportou. Ele trocou, né? A penalidade, a pena que nós deveríamos de pagar pelo nosso pecado, que eu tinha que pagar pelo meu pecado, para que eu não pagasse, alguém tinha que pagar. Na lei divina é assim, alguém tem que pagar. Ou eles pagam, Jesus, é como se o Pai fez assim, olha, ou eles pagam ou você paga. Jesus falou, não, eu pago, eu vou lá, eu vou viver aqui minha vida sem pecado e eu vou pagar a penalidade. Jesus tomou a penalidade do pecado sobre si e a suportou, embora ela fosse merecida com justiça pelos pecadores, por nós. É como se tivesse... Todos nós, o nosso fim de todo homem fosse ser pregado numa cruz, ser morto, isso seria por merecimento, que o homem merece. Mas Jesus não, ele expiou com o seu próprio sangue o mal que tinha tornado o homem odioso aos olhos de Deus Pai. Porque o pecado, se Deus vê pecado em você, não tem nenhuma beleza, você é feio, é horroroso, é o diabo. Enquanto houver pecado na nossa vida, o pecado tem que ser tirado, tem que ser arrancado. O Pai não pode suportar pecado em nós para nos amar. Não tem jeito.
E Jesus, veja só, ele fez isso, ele atraiu, tomou o pecado sobre ele e assim tirou de nós e assim lançou o fundamento para a paz entre Deus e o homem. Ele arrancando, ele tirando o pecado e levando sobre ele naquela cruz, então ele abriu um caminho novo. Agora o Pai pode nos ver sem pecado. Agora o Pai pode nos ver limpo, puro, porque participamos, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida para que Jesus tire o pecado. E aí o Pai já pode nos ver com olhos de amor, de bondade e misericórdia. Não há nada falso na maneira pela qual as Escrituras descrevem nossa ruína e a nossa salvação. A ruína e a salvação. Deus, pois, que é infinitamente justo, não pode amar a iniquidade que Ele vê em todos nós. Como eu estou falando, né? O pecado tem que ser tirado para que Ele possa nos olhar com olhos de amor e de bondade e benignidade. Todos temos dentro de nós aquilo que merece o ódio de Deus, se não for tirado. Né? Se Ele vê o pecado, que desgraça seria para todos nós. Portanto, mediante nossa natureza corrompida e a vida maligna que dela decorre, a Bíblia fala assim, que houve um tempo em que todos nós éramos injustos, infiéis. Houve um tempo. Somos todos culpados diante de Deus e preparados desde o nosso próprio nascimento para sermos condenados ao inferno, se Jesus não nos salvar. Se nós não recebermos a salvação de Cristo. Se você não for lavado, purificado, limpo do teu pecado. Entretanto, olha só, visto que o Pai não deseja perder aquilo em nós que é dele próprio, graciosamente acha em nós alguma coisa para nos amar. E o que ele achou? Cristo. Como você é feliz, como eu sou feliz, como somos abençoados. Se o Pai olhar para mim e para você, não vê o pecado, mas vê Cristo aí. Cristo aqui. O Filho. Se houver Cristo, é tudo que Ele... Não tem coisa mais aprazível para Ele do que ver que você tem Cristo. Você recebeu a Cristo. Você ama a Cristo. Você confessa a Cristo. Nós somos de Cristo. Aí está, e você está na posição perfeita. Você está do jeito que Ele quer. Agradável. Apesar de sermos pecadores por nossa própria culpa, ainda permanecemos sendo suas criaturas. Embora tenhamos merecido nossa própria morte, permanece a verdade de que o Senhor Deus nos criou para a vida e não para a ira. No entanto, olha só, visto que a justiça e a iniquidade são irreconciliavelmente inimigas entre si. Interessante, né? E inimiga, a justiça e a iniquidade. As duas não dá para conviver junto. Ele não nos pode receber no seu aconchego, no seu reino, enquanto permanecemos pecadores. Precisamos mudar de posição. Entenda que você nasceu torto. A gente nasce em pecado. Todo mundo, a história é tudo igual. Pode ser pobre, rico, a cor. Tudo nasce torto. Tudo nasce em pecado.
a viver, porque todos nós éramos, a Bíblia vai descrever a nossa posição. Né? E você? Tá. Nós precisamos mudar dessa posição. Precisamos receber a Cristo, precisamos da salvação, precisamos do Salvador, que Jesus venha. Quanto antes, melhor, hein? Quanto mais novo. Por isso, ensina, prega, leva a sua família para a igreja, leva seus filhos, para que eles desde pequeno possam ter contato com o Evangelho, com a salvação. Não que isso vai impedir deles conhecerem o pecado, não, mas vai ser tão... Olha, quanto antes o teu filho, você teve uma experiência, você se for salvo, for liberto por Cristo, receber a Cristo, sair dessa posição maldita de pecador, para se tornar um salvo por Cristo, um filho de Deus, um remido, essa obra redentora de Cristo. Ah, como vai ser bom! Quanta coisa, né? Isso acontecer na tua infância, na tua adolescência. Ah, como vai ser bom! Quantos prejuízos você vai deixar de cometer, quantos pecados que vão atrapalhar a vida, né? Por conseguinte, para remover todo o motivo da alienação e para reconciliar-nos a Ele mesmo, o Pai extingue, pela expiação de Cristo, todo o mal que há em nós. Olha só, ele lá, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ao você ter contato com Cristo, ao você receber o Espírito Santo, ao você ter contato com a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus também ela é como uma água, ela vai te lavar, limpar a tua mente, te purificar. Que coisa linda! A fim de que Ele possa ver-nos justos e santos. A nós que antes éramos ímpios e impuros, posto que nos amou primeiro, depois nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. E assim, exclusivamente pela sua graça e amor para conosco, Ele, o Pai, é movido a nos receber outra vez em seu favor. Que coisa boa! Vamos agora à nossa outra página. E assim como, olha só, esse Pai, por isso que eu falei presente, passado e futuro. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Esse Pai, ele foi lá no passado, ele nos conhece antes de haver criado o universo. Antes de haver criado o mundo, ele já nos conhecia. E sabe que conhecia assim pessoalmente, por nome, por pessoa. Nome e sobrenome. Aliás, sabe que ele te deu um nome. Antes de você ter o nome aqui na Terra, antes de eu aqui chamar Laerte, lá no céu tem um outro nome. Eu já tenho um livro, o livro da vida, e lá foi escrito o meu nome, e com certeza não é Laerte o meu nome, lá no céu, que ele já me conhecia e já me colocou o meu nome. O nome dele, os que são dele, os que haveriam de crer, ele já conhece todos. E veja só, eu vou ler Efésios 1, do 4 a 5. Olha o que está escrito aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nos escolheu. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu e Ele falou, olha, você vai ser santo
irrepreensível perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele. Veja, nos conheceu, declarou que nós haveríamos de ser santos e irrepreensíveis perante Ele. Por quê? Por causa de Cristo. Porque nós haveríamos de crer em Cristo. Haveríamos de receber a Cristo. E os que recebem a Cristo são, perante Ele chama de santo, irrepreensível. E em amor, Ele me amou, Ele nos amou e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Esses vão ser meus filhos. Eu vou adotá-los como meus filhos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, meu filho, que eu vou enviar, vai morrer naquela cruz, eles vão crer, eles vão receber. E lá em 2022, lá em 2022, ele fez isso lá no passado, antes. Isso que está acontecendo hoje na tua vida, isso já foi planejado por Deus lá atrás. Por meio de Jesus, tudo por causa de Jesus. Por causa de Jesus, eles vão ser meus filhos. Por causa de Jesus, eles vão ser santos. Por causa de Jesus, eles vão ser irrepreensíveis perante mim. Segundo o beneplácito da sua vontade. Aí já eu preciso do latim aqui, né? Essa palavra nós nós usamos, beneplácito da sua vontade. O que quer dizer isso? Porque Ele quis. Ele é um Deus de vontade. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem vontade. Só que Ele não é frustrado, que nem eu e você, né? Quanta coisa que a gente queria que acontecesse, mas que não aconteceu, nem sei se vai acontecer. A gente às vezes se frustra, a gente é frustrado porque a gente queria tal coisa, que a coisa fosse assim, realizada, mas o nosso Pai não é frustrado. Ele não tem frustração. Todos aqueles que Ele escolheu, que Ele chamou, que Ele escreveu, que Ele determinou que haveriam de nascer, que vão ser filhos dEle, que vão crer, tudo aquilo que aquela turma que Ele já escreveu o nome naquele livro da vida, todos vão estar lá. Ninguém vai faltar, ninguém vai deixar de estar. Eles vão ouvir e eles vão crer. Como eu ouvi, criei. Como você está ouvindo e você também está crendo. Todos. Segundo o beneplácito da sua vontade. Isso é porque Ele quis que assim fosse e assim se fará. Porque Ele vai fazer toda a vontade dEle. Paulo assevera que o amor com que Deus nos amou antes da fundação do mundo existia em Cristo e tinha nele o seu fundamento. Sempre foi Cristo a razão de Deus nos amar. Lembra que, olha, não é por você, não é porque você merece, porque você é uma boa pessoa, porque você é um cara legal, por isso, não, é por causa de Cristo, viu? Tudo é por causa de Cristo. É porque Cristo está em você, porque o Pai viu Cristo em você, porque o Pai colocou Cristo, derramou o Espírito Santo na tua vida, tudo é obra dele. É por causa de Cristo. Deus nos revelou o seu amor ao entregar à morte seu Filho. E olha, mesmo sabendo que o alto custo para nos ter, para ter eu e você, precisaria de Cristo e para aquela cruz, isso é amor, hein? Duvido que a gente entregaria um filho nosso para morrer em favor de alguém, né? Mas o Pai fez. Entregar à morte seu Filho unigênito. No entanto, estava em inimizade conosco, até que fôssemos reconciliados pela morte de Cristo, enquanto a obra redentora de Cristo não fosse realizada. Havia uma barreira de Deus com os homens. Embora a Bíblia fala que no coração de Deus, Cristo já foi crucificado, sacrificado antes da fundação do mundo também, mas olha, havia uma barreira. O dia que aquele sangue foi derramado, o dia da cruz. A cruz é como uma bandeira, a cruz é como um sinal, um selo, um marco. Aquele dia, o dia da cruz, o dia da crucificação, ali se cumpriu, ali se concretizou, ali o véu se rasgou, ali o amor
o amor de Deus invadiu o coração dele e o amor dele por nós foi maravilhoso. Agostinho, o J.P. Willis, fala que uma frase de Agostinho, Agostinho disse: de modo maravilhoso e divino, Deus nos amava, até mesmo quando nos odiava. Via em nós sua própria obra para odiar e a sua própria obra para nos amar. É só nos ver sem Cristo ou em Cristo. Sem Cristo, nada de bom para amar. Em Cristo, tudo maravilhoso. Lembrando Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, Adão e Eva. Assim também, veja só, agora a graça é maior, por meio da obediência de um só, obediência de Cristo, muitos se tornarão justos. E justo é o estado perfeito. Você está ser declarado justo, você está numa posição de justiça, você está perfeito. Não te falta nada. E assim a Bíblia diz que por meio da obediência de Jesus, de um só homem, é certo que houve o prejuízo do Adão e da Eva, mas houve a bênção de Cristo. Houve mais, onde abundou o pecado, diz a Bíblia, em Adão, superabundou a graça. Em Cristo a graça é mais abundante ainda do que o pecado de Adão. Que por meio da obediência de um só, por causa de Jesus, você é declarado santo, justo, puro, reto, perfeito, limpo. E que te falta? Nada. Por causa de Jesus, não é por minha causa. Agora, por favor, eu sei que é mais fácil acreditar no prejuízo do Adão do que na bênção de Jesus. Os homens têm muito mais facilidade de se ver desgraçado, miserável, condenado por causa do Adão, do que se ver santo, justo, puro, perfeito em Cristo Jesus. É questão de como você vai se ver, como você se vê, em Adão ou em Cristo. Você está em Adão ou você está em Jesus? Eu quero me ver sempre em Cristo. Eu quero ser participante da obra redentora, salvadora, perfeita que Cristo realizou. Herdeiro disso. Como herdeiro de Cristo, nós temos tudo que Cristo tem. Somos o que Ele é, iguais a Ele. Participantes da natureza divina dEle. Mateus 10, 28. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não está todos aqui, né? É bem claro. Muitos. Eu espero que você faça parte desses muitos que haverão de crer, receber em Cristo Jesus e receber a vida santa, reta, justa e pura de Cristo Jesus. João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama. Isso Jesus falando. Olha, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele foi para aquela cruz, não é porque era um coitado de um fraco, não. Ele se entregou voluntariamente. Ninguém a tira de mim, ele falou. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Mas ele tinha uma visão. A visão, eu dou, eu morro, depois ressuscito, e a minha vida, aqueles que vão crer em mim, vão receber a minha vida. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Sua morte não foi por causa da sua inocência, e sim por causa
da nossa culpa. O Filho de Deus transferiu aquele julgamento para si mesmo e sofreu a sua sentença. E havia Deuteronômio 21, 22, 23, havia uma maldição se alguém fosse pendurado no madeiro. Se algum homem, se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto e pendurares no madeiro, certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Isso, havia essa frase, é antiga. Porque somente uma pessoa que havia a morte por crucificação, pendurado no madeiro, enforcado, pregado, qualquer forma assim, era aplicada só aos bandidos da pior espécie. Então era tido como um maldito, um desgraçado, um miserável. E Jesus, ele assumiu essa posição. Ele foi tratado, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, ele foi tratado como um maldito, pendurado no madeiro. Mas ali é para poder tirar a maldição minha e tua. Ele se colocou no nosso lugar. Ao ser levantado sobre a cruz, Cristo se colocou sobre uma maldição. Veja, é por isso que agora não há mais maldição nenhuma, condenação nenhuma para os que são de Cristo Jesus, porque Jesus levou. Tudo vai para Cristo, por causa de Jesus, por causa da cruz. E isso era necessário a fim de que a maldição merecida por nós, por causa dos nossos pecados, viesse sobre ele. E tinha sido profetizado, Isaías diz, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É por isso que a nossa iniquidade não existe, nosso pecado, nossa culpa, porque Jesus levou. O Senhor fez cair sobre ele. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou. Veja só, resgatou é arrancar, é tirar. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Agora, objetivo, olha só. Por quê? Um dos alvos dessa maldição, dessa morte, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentios são nós, os não-judeus, os estrangeiros. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, Espírito Santo prometido. Então, que salvação, que obra redentora maravilhosa Jesus fez. Telestai, ele disse na cruz, Tudo consumado, tudo feito. Agora é só a gente pegar, receber, tomar posse, crer, acreditar na bênção, acreditar que o Espírito Santo foi derramado, você é um bendito, você é um filho de Deus, você é um herdeiro, como foi o Abraão, nós somos os herdeiros. Aquele dia que Deus mandou Abraão, olha, conta as estrelas, conta aí, devia ser um céu maravilhoso, assim vai ser a tua descendência. É como se cada estrela fosse um rosto, cada estrela representasse um rosto, o meu, o teu, assim será a tua descendência, eles vão ser abençoados, eles vão ser filhos, eles vão ser herdeiros, santos, justos, puros, vão ser meus filhos, eu vou receber, eu vou adotá-los, trazê-los para a minha família. Dessa forma, a fé aprende absolvição na condenação de Cristo e bênção na sua maldição. Na maldição de Cristo eu sou abençoado. E aqui, mais uma vez, podemos ver
como ele tomou nosso lugar em todos os aspectos, para pagar o preço da nossa redenção. Jesus, por causa do sofrimento da morte, Hebreus 2:9 está escrito, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Cristo morreu para que nós nunca morrêssemos. Agora nós temos vida eterna, nunca vamos morrer, somos imortais. Partiu daqui com ele na glória, para que nós nunca morrêssemos, ou seja, comprou a vida para nós por meio da sua própria morte. Ele permitiu que a morte o devorasse, não para que fosse engolfado por ela, mas a tragasse por nós. Morreu, mas ressuscitou e nos incluiu também na sua ressurreição. Visto que os filhos têm participação comum na carne, no sangue, desses também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a sua vida. Há significado semelhante no seu sepultamento. Nós participamos dele, porque como ele nos incluiu na morte, também ele nos incluiu na sua ressurreição, a fim de que nós mesmos sejamos sepultados para o pecado. Logo, na morte e no sepultamento de Cristo, uma bênção dupla é colocada diante de nós. O livramento da morte e a mortificação do nosso pecado. Ok? Essa é a mensagem, é tudo sobre Jesus. Aqui nós temos a falar com você, é sobre Jesus. Eu gostaria de orar. Antes disso, mostrar a nossa última página, lembrando a vocês, né, quem nós somos, nossa reunião toda terça-feira, cada quinta-feira, e o desafio aqui de você entrar em contato, entrar em acesso no nosso canal do YouTube. Estamos chegando a 100 vídeos. Chegando a 100 vídeos no YouTube. Chegar a 100 inscritos pelo menos. E queremos 100 inscritos. Nos ajude. Faça aí sua inscrição, sininho, inscrição no nosso canal, participe. Aqui coloco também um e-mail à disposição, laerte.ncc@hotmail.com, para você entrar em contato conosco, se identificar, conversar, querendo saber mais a nosso respeito. E desafio a você ser um cooperador deste programa, divulgando, participando, orando por nós e entrando em contato conosco. Eu gostaria então de orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta mensagem, por essa noite, por esses ouvintes. Pai, que esta mensagem, Senhor, ó Deus, ela possa estar sendo guiada, dirigida por Ti. E, ó Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que Teu Evangelho seria pregado no mundo inteiro para testemunho. Ó Senhor, então nós enviamos, Senhor, essa mensagem ao mundo, às nações, aos ouvintes. E, ó Senhor, que, ó Deus, com o Teu poder, com o Teu Espírito, ó Pai, vidas possam ser salvas, pessoas possam, ao ouvir essa mensagem, entender a obra redentora, salvadora de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo esse povo maravilhoso. Envia, Senhor, também a cura, se alguém enfermo. Senhor, restaura, livra, Senhor, assim como Tu, Senhor, estendeu a Tua mão e me curou, libertou. Ó Senhor, estende também a Sua mão, Senhor. Haja cura, salvação, libertação e a bênção, ó Deus, venha sobre todo o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.